estamos aqui com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Me chamo também, Senhor Jesus é o verbo lá, da qual vocês também nos servem, né? Amém. Lá na quinta-feira, já agradecer, né, pela comitiva que sempre está disponível para estar lá quando é convocada. Deus abençoe a todos. Amém. Eu, em nome de Jesus. Sem demora, vamos abrir a palavra do Senhor que está lá em Gênesis. Tem lugares, queridos, que o Senhor fala algo específico para a gente trazer, né? Tem outros lugares que a gente às vezes fica assim perguntando: Senhor, cadê o que é? Mas hoje o Senhor foi bem específico e claro. Aleluia! Então vamos ouvir o Senhor falar nessa noite, amém? Amém. Gênesis 4. Aleluia, Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. 4 no seu versículo. A partir do 6. É que eu estou sem óculos, mas acho que dá para enxergar. Que vai dizer assim: glória a Deus. 4, 6. Diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bom procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, quando eu me deparei com essa palavra durante a leitura, o Senhor falou algo forte no meu coração. O nosso adversário, ele vai a todo momento trabalhar para nos fazer cair, para nos fazer desistir, para nos fazer retroceder, para nos fazer parar. Porque o trabalho dele vai ser sempre esse: trabalhar para que você saia da presença, trabalhar para que você desista do propósito, trabalhar para que eu e você pare, para que eu e você desanime, para que eu e você pense, fique em dois pensamentos. Então o trabalho dele vai ser esse. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Caim e Abel traz uma oferta ao Senhor, da qual o Senhor aceita a oferta de Abel, mas não aceita a oferta de Caim. E aí o que acontece aqui? O Senhor simplesmente chega para Caim e diz: Caim, por que está irado? Por que está triste o teu coração? Se você fizer o que é certo, não vai ser aceito. Mas se você, fique atento, porque o pecado já está assim, batendo na sua porta. Cabe você dominar. E essa palavra, queridos, ficou gravada no meu coração. Cabe você dominar. E o que é que o Senhor quer trazer aos nossos corações nessa noite? O pecado, ele está aqui, mas a responsabilidade é nossa de dominar. O desejo está aqui, mas a responsabilidade nossa de recuar, de recusar. Porque a gente, às vezes, muitas das vezes, queremos colocar a culpa do pecado. A culpa não, a gente quer colocar a responsabilidade do pecado sair das nossas vidas em Deus. Senhor, tire, mas a responsabilidade é sua de tirar. A responsabilidade não é de Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor está aqui dando uma alerta a Caim. Olha, Caim, o Senhor já está avisando a Caim do que iria acontecer, mas Caim não deu ouvido. E às vezes é assim. O Senhor nos mostra as coisas que vão acontecer futuramente ou até presente, mas a gente confia muito na nossa carne. A gente confia muito no nosso achismo. Porque eu tenho 10 anos de evangelho, não vou cair. Não, queridos, entenda. Você tem que trabalhar para que o pecado não te domine, para que o pecado não te derrube, para que o pecado não acabe com sua vida. Porque o Senhor diz: o domínio está sobre você. O sentimento que às vezes é dentro do nosso coração tem um domínio. Eu consigo dominar, eu posso dominar esse sentimento. Eu não deixar ele enraizar em mim, não deixar ele acabar comigo, não deixar ele me destruir. A gente precisa entender isso, que a autoridade sobre rejeitar está nas nossas mãos. A responsabilidade estava sobre Caim. Olha, Caim, Deus já disse logo: o pecado está aí batendo. Cabe você, não sou eu, Caim, você dominar. E às vezes o pecado, o inimigo, querido, o sentimento, entre tantas coisas que trabalha para nos destruir,
está ali sempre à nossa porta. Mas nós precisamos estar cheios de Deus para conseguir resistir, porque vazio de Deus não vai. Jesus. Sujeitai, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos primeiro sujeitar a Deus. Resistir não é a primeira que o Senhor disse, sujeitar é a primeira palavra que o Senhor fala aqui, ó. Sujeitai-vos a Deus. Oh, glória. Aí lá não lembro onde está escrito, mas fala assim: o espírito está pronto, mas a carne. Não diz primeiro a carne é fraca para depois o espírito está pronto, não. O espírito está pronto e a carne é fraca. Mas nós não podemos dar desculpas para nós cometermos o pecado e nos alimentarmos do pecado, estar envolvido no pecado. Seja pecado um sentimento, queridos, tudo que quer nos destruir ou nos tirar da presença de Deus. Porque todos os dias o mundo jaz no maligno. Todo dia que a gente se levanta, olha o celular, rede social, vai na casa do vizinho, tem alguma coisa para nos tirar a nossa paz, para nos tirar do propósito, para nos tirar da visão, para nos fazer pensar coisas erradas, coisas que não agradam ao Senhor. Então hoje o mundo ele trabalha para destruir a igreja de Jesus Cristo. A gente precisa entender isso. Que nós precisamos estar revestidos, cheios do Espírito Santo, para quando as tentações vierem, nós dizemos: não, eu tenho sim autoridade sim para rejeitar. Eu tenho vontade própria e desejo e autoridade sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos. Por que é que o diabo diz? O diabo sempre diz que a gente não vai conseguir suportar, que a gente não vai conseguir vencer. Não, é grande demais. Ah, fulano é bonito demais para resistir. Ah, ciclano é demais para eu ficar ouvindo mensagens de resistir. Não, queridos, é errado, a gente resiste. Não pode, a gente resiste. Não é coisas que a gente tem que dizer assim, não. Ah, eu acho, não. Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, sabe o que Ele faz? Ele diz as coisas certas, na hora certa, do jeito certo. E às vezes a desculpa é a gente que dá. Ah, eu não vou aguentar, não. Eu não vou suportar, não. Eu vou ceder, eu vou abrir mão, eu vou deixar. E acaba nos distanciando da presença de Deus por conta disso, que muitas das vezes nós mesmos abrimos mão. Queridos, não abra mão da presença por causa do pecado. Não abra mão da presença por causa de um prazer. Não abra mão da presença por causa de uma aventura. Não abra mão da presença por causa de mentiras que Satanás muitas das vezes coloca na nossa mente. Ah, a carne é fraca mesmo. Não, eu não vou conseguir resistir. Não consegue sim. Se o Senhor disse, deu o ingrediente para Caim. Aí, Caim, o ingrediente é esse. O ingrediente, a força, a autoridade, o poder está sobre você. Só eu e você que não entendemos isso. E às vezes nós fazemos o que? Cedemos a Satanás em uma conversinha bonita. E cede, porque eu sou carne, eu sou humano. O que ele tem? Não, queridos. Não, entenda. Você e eu temos que lutar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias, seja você jovem, adulto, porque os sentimentos, os desejos de um jovem é diferente de um adulto. São coisas diferentes, mas o pecado é o mesmo, o sentimento é o mesmo, o desejo é o mesmo, os pensamentos são os mesmos. E às vezes a gente damos desculpas. Não, é só um pecadinho, o Senhor vai perdoar. É só uma fugidinha que o Senhor vai ter misericórdia. Aí vamos lá, o que acontece? Caim mata Abel. E qual foi a vida de Caim? Um fugitivo. E você entende, queridos, que o pecado ele bate na porta para cobrar. Ele cobra. Satanás ele é miserável, ele deixa você se lambuzar, fazer o que você quiser, mas depois ele cobra aquilo que ele te deu. Então vamos despertar nos dias de hoje. Quando o Senhor falou comigo isso, eu entendi, queridos, que o domínio de dominar os sentimentos, os pensamentos são meus, minhas irmãs. Você entende? Às vezes a gente está cercado de pensamentos pecaminosos, pensamentos maus, perversos, intenções malignas. A gente acha normal, do homem, da mulher. Sim, pode ser, mas a gente não vai absorver, não vai viver com isso a vida toda ao ponto de distanciar a presença de Deus nas nossas vidas. Porque o Senhor não habita onde está a nossa carne, a nossa vontade. O Espírito Santo ele se afasta. Então nós precisamos acordar. Eu queria ter uma palavra, só que a palavra não veio ainda à minha mente a respeito
posso dizer, Senhor? Eu tenho poder sobre essa Bíblia. Vou botar assim, eu tenho poder sobre essa Bíblia. Você tem poder de resistir aos seus sentimentos, às suas emoções, aos seus pensamentos, que às vezes não é nem seu. Mas o inimigo lança no seu pensamento e você acaba achando que é seu, mas você tem domínio sobre ele. Amém. Quando vier, queridos, você não tem noção, não tem noção do quanto. Eu sempre falo porque o pastor Marcos está cansado de ouvir. Mas sabe o que é que o inimigo dizer todo dia para você antes de dormir? Que se você dormir, você não vai acordar, você vai morrer, porque você vai dormir. Eu ficava a noite toda acordada, e quando chegava de manhã, que eu não aguentava mais, eu dormia. E aí, quando eu acordava, eu dizia: oxe, eu não morri? E aquilo toda noite, e eu fiquei presa naquilo ali há muito tempo da minha vida. E aí você entende o que o inimigo fala para mim, para você, ao ponto de nos deixar preso nele um bom tempo. Foi quando eu entendi, eu caí em si, eu disse: não, mas se eu não estou morrendo todos os dias, isso aí é coisa do inimigo. Eu comecei a repreender, e depois de um tempo eu comecei a dormir. Porque são coisas que o inimigo implanta na nossa cabeça, se nós não conhecermos a palavra, se nós não crermos no Senhor, no seu poder, se nós não tivermos domínio próprio, se nós não tivermos consciência do que é certo e do que é errado, a gente cai, a gente fica ali, quando a gente vai ver, já passou anos. E não foram poucos anos, não que eu fiquei assim, não, foram muitos anos assim, aprisionada em um pensamento, em um desejo, que eu achava que eu ia morrer. Não, eu vou morrer, não sei o que, aquela maluquice, que você parece ser maluquice, você acreditou nisso? Mas sabe por quê? Porque ele acha espaço, ele acha a brecha, ele implanta aquilo que ele bem quiser entender. E nós ficamos vulneráveis às mentiras dele, ficamos vulneráveis aos ataques dele. Mas essa noite, você tem domínio sobre os seus sentimentos. Você tem domínio sobre o seu pecado, sobre o pecado que quer te dominar. Você tem domínio sobre os pensamentos, sobre a intenção do seu coração, queridos. É só repreender no nome de Jesus. É só não aceitar, é só não permitir. Porque o Senhor nos deu autoridade. O Senhor nos deu autoridade. E Satanás, ele não tem poder sobre nós. Entenda isso. Você é de Jesus Cristo, eu sou de Jesus Cristo. Mas quando o Espírito está pronto, você vai conseguir vencer a sua carne. Amém, Jesus. Se você sujeitar a Deus, você vai estar cheio de Deus. Não vai ter para o diabo, não vai ter para demônio, não vai ter para pensamento, não vai ter para nada. Para de ouvir a voz de Satanás e dizer: não, a sua vida vai ser essa, entrando e saindo da igreja, porque você é fraca. Você vai ficar o tempo todo cedendo todas as vezes que você é fraco. Não sou fraco coisíssima nenhuma. Ai, demônio, ai, perturbação, ai, sentimento. Eu tenho domínio sobre você e não vou permitir mais que você me domine. Precisamos entender isso, queridos. O mundo todo nos dominando e a presença de Jesus do lado de fora, e nós nos deixamos ser dominados pela presença, para ser dominado por Satanás, por seus pensamentos, pelo pecado, pelo sentimento, por tudo que está tentando nos paralisar, nos tirar da presença. Aí eu estava ouvindo o irmão falando assim, que o irmão vai agora para a faculdade, que através de Jesus ele possa ser um referencial. Meu irmão, o domínio está sobre você, porque a gente sabe que a faculdade oferece, impõe, quer que você faça. Tenha domínio sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida. A autoridade está sobre nós, querido. O Senhor disse, não foi ninguém que disse, não. O Senhor disse: olhe cair, o pecado já está à porta, mas cabe você dominar. É forte. Você. Não é o irmão que vai dominar por mim. Vai ser eu e você que vamos dominar. O pensamento de derrota, o pensamento de destruição, o pensamento de recuar, de voltar atrás. Porque não somos nós. Nós precisamos acordar, igreja. Nós precisamos entender o Deus no qual nós servimos, o Deus no qual nós somos filhos. E nós não podemos submeter-se à vontade de Satanás, aos planos de Satanás. Ele tem que fugir. Não, nós temos que nos adequar à vontade dele. De maneira nenhuma. Quando eu ouvi essa palavra, meus olhos se abriram. Hoje mais o inimigo não coloca espírito do medo no qual eu vivi aprisionada. Se você tem ideia, eu tenho um tempinho na igreja. Mas era dentro da igreja mesmo, minha irmã, que eu tinha
diabo colocava medo na minha vida. Que ele dizia que eu ia morrer. Mas eu estava dentro da igreja. Mas é porque eu permitia essas coisas. Eu deixava Satanás fazer o que queria comigo. Não, realmente, ele tem razão. O pensamento, você tem razão. Não. Deus, ele é perfeito. Amém, Jesus. Em todas as maneiras, ele vai dizer, que Deus não te dá tentação, senão humana. Mas com a tentação, ele ainda dá um escape. Aleluia. Você está entendendo o que é isso? Ele não te dá tentação que você não possa suportar tudo. Você pode suportar. E você suportando ainda, ele ainda te dá um escape. Aleluia. Deus é perfeito. Ele não deixa ninguém na mão. Se ele dá pá, ele também dá a terra para você cavar. Você entende como é as coisas com Deus? Ele não deixa você ao léu. Ele não deixa você lá se virar sozinho, não. O Espírito Santo veio para te ajudar, para te instruir. Porque quando o Espírito Santo diz assim, não faça, não faça. Não pague para ver. Jesus. Obrigado. E às vezes nós estamos brincando às vezes, de ceder ou não. Hoje eu sei, não menos cedo. Não, queridos, não ceda. Amém. Não abra mão da presença. Amém. Eu entendi isso. Essa palavra ficou entranhada aqui no meu coração. Satanás não me domina mais. Os pensamentos dele não me dominam mais. Os sentimentos dele não me dominam mais. Porque eu tenho domínio sobre ele. Para me ser autossuficiente. Não é isso. É quando eu entendo que a palavra me dá respaldo e autoridade. Vou usar ela, queridos. Aleluia! A palavra de Deus com autoridade para mandar o diabo fugir. Amém. Porque se nós cedermos todas as vezes, ficamos vulneráveis às contra-ataques, às perseguições, e aceitamos muitas das vezes tudo que o diabo tem para nos dar. E sabemos que são coisas desprezíveis. Destruição, peste, perturbações, né? Aí às vezes fala assim, é um homem correto. Observe de fato se é um homem de Deus, se é um homem de Deus. Entendi. Não vá não é assim não. Seja seletivo, seja seletiva com as coisas de Deus. Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Mas nós precisamos entender de quem somos filhos, quem somos. Não somos qualquer pessoa. É superioridade. Não, amado, não é isso. É saber o nosso lugar. É saber em quem nós servimos. O poder que Ele tem. Que somos filhos, herança. A Bíblia diz que você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você não é qualquer pessoa. Vou sair pisando. Não é isso. Entenda. O Senhor quer que você hoje entenda que você tem domínio sobre o pecado, sobre os pensamentos malignos, sobre a intenção que às vezes vem sobre o seu coração, para desejar mal para o outro, para fazer perversidade no outro, para dizer coisas perversas para o outro. Não, isso aqui não vem de mim, então está repreendido em nome de Jesus. Não foi uma vez, não. Já viram várias vezes o sentimento, né, a respeito de uma pessoa. E esse sentimento, né, eu não podia ver a pessoa, queridos, que aquilo dali me dava uma repugnância. E eu entendi, eu disse, Senhor, a tua palavra diz que é pra gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu não estou conseguindo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então é sinal de que eu não estou fazendo aquilo que está na tua palavra. Então sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a repreender. Comecei a orar pela pessoa. Eu comecei a interceder de forma exacerbada. Ao ponto de quando eu visse ela, eu disse, graças a Deus eu não estou sentindo mais nada. Porque você entende que o diabo impõe sobre você sentimentos contra outra pessoa. Satanás impõe você sentimentos contra o seu pai, contra a sua mãe, ódio, ressentimento, rancor. Mas cabe você dominar isso. Aleluia, Senhor. Coloca pensamentos perversos. Desejo de se matar, desejo de fazer perversidade com você próprio. Jesus te deu domínio sobre isso. Amém. Mas é necessário estar cheio do Espírito Santo, cheio da presença. Mas quando você está cheio da presença, a Bíblia diz que o diabo ele foge. Amém, Jesus.
Porque ele não tem mais o que fazer. Porque as brechas você já tapou. Você agora já não dá mais liberdade a ele para fazer o que quiser com você. Para você pensar qualquer coisa. Então hoje é noite de você entender isso. Quando o diabo vir bater na sua porta com a menininha, não sei se você namora, com um rapazinho. Ah, meu marido ele não faz nada disso em casa, mas tem um bonitão que ele está querendo fazer. Não. Domine seu sentimento. Sabe? É tantas coisas que se eu fosse citar aqui, né? O que é que o inimigo coloca? Sabe? Sentimentos, pessoas, intenções, perversidade, pecado, celular, vídeos, isso, aquilo. A gente vai passar a noite toda aqui. Mas entenda, porque vocês somos grandes o suficiente para entender o que é certo E o que é errado? e o que é errado. O que é certo, entenda. Às vezes eu pensava, vinham muitos pensamentos na minha cabeça e a gente já falava assim, Tamires, entenda. A gente não tinha paciência comigo, porque todas as vezes eu corria até ela e ela disse, eu tenho ódio do diabo, porque o diabo faz isso com você e eu não posso fazer nada, só você que pode fazer. E isso me dá um desespero, queridos, porque ninguém pode fazer com você aquilo que é você que tem que fazer. E aí eu ficava desesperada e ela dizia assim, olha, Tamires, você tem que repreender isso, você não pode aceitar isso. E entrava o desespero, meu Deus, como eu vou fazer isso? E aquele sentimento, aquele turbilhão dentro de mim, aquele turbilhão, e dizer assim, Senhor, me mostra como eu tenho que fugir disso aqui. E aí o tempo foi passando, queridos, eu comecei a entender como, lendo a palavra. Amém, Jesus. E o diabo ele não tinha mais domínio sobre mim. Quando eu entendia que quem me dominava é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nessa noite possa te conduzir, te instruir, te capacitar para você entender de uma vez por toda hoje. Hoje você não vai sair daqui inocente. Hoje você vai entender que você pode sim dominar qualquer sentimento, qualquer coisa, qualquer prato, rejeitar qualquer coisa que venha sobre você para querer tirar você da presença. Amém. Infelizmente, Caim não deu ouvido à voz de Deus. E o que foi que aconteceu? Ele matou o seu irmão. Porque a inveja, o ódio, a tristeza de Deus receber ou do irmão dele não receber dele, fez com que Satanás dominasse. E ele não quis lutar contra isso. E ele cedeu e ele matou o seu irmão. E a vida dele foi andarilho. Uma pessoa que não tinha lugar. Mas Deus essa noite está nos trazendo essa palavra para nos fazer entender que Satanás não tem mais domínio sobre nós. Ele não tem mais domínio. Alimente o seu espírito para que a sua carne não floresça. Alimente o seu espírito, submeta-se ao Senhor para que você consiga resistir. Você consiga dominar. Queridos, podemos sim, podemos, meu Deus. Às vezes eu ouvi aquela palavra assim, sede santo como o vosso Pai é santo. Trazia um turbilhão dentro de mim e eu dizia, não tem como. Tem como. Você se torna santo a partir do momento que você abre mão daquilo por amor ao Senhor, por santidade, pela presença do Espírito Santo. Isso é você trabalhando para você adquirir uma santidade. Que o Senhor disse que sede santo. Se Ele disse que é para ser, eu posso ser, eu consigo ser. Não é santo para dizer, não me toca, eu sou santo e menina. Não. É santidade e vida com Deus, queridos. Busca se aproximar do Senhor, da presença do Espírito Santo. É isso. Às vezes a gente lê a palavra, né, pastor? A gente fica, como pode isso acontecer aqui? Deus é extraordinário, queridos. Deus, Ele te faz viver coisas que você não consegue compreender. Como um pecador miserável que sou ser santo, a partir do momento que eu entendo a palavra. Se eu abrir mão da minha vontade, do meu pecado, eu estou no caminho da santidade. Você entende? Então nessa noite, guarda essa palavra no seu coração. Eu não vou mais me estender porque até aqui me ajudou o Senhor. Mas guarda essa palavra no seu coração. Quando você lembrar de Caim, lembra, eu consigo dominar. A escolha de Caim foi não dominar ele naquele momento, que ele estava enraivado, ele estava chateado, ele estava aborrecido. Mas hoje é noite de você crer no seu coração que você não mais vai ser capaz de Satanás, que você não mais vai ser
conduzida pelas mentiras dele, conduzida pelos sentimentos dele. Meu Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Com permissão da pastora, queria fazer oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Aleluia. A morte de Jesus na cruz nos deu tanto benefício, Senhor. Deus, aleluia. Até a morte de Jesus, o véu do tempo se rasgou e nos trouxe, meu Deus, vida eterna, salvação, Aleluia. força, nos deu graça, nos deu autoridade, nos deu domínio, Senhor Pai. A tua palavra vai dizer que os frutos do Espírito, Deus, recaia sobre nós, Senhor. Pai, quando, meu Pai, independente do nosso estado, da nossa situação, nós entendermos a sua palavra, nós não ficaremos mais enganados, Senhor, porque se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor quer livrar a tua igreja das garras de Satanás, Senhor. O Senhor quer livrar a tua igreja das amarras. O Senhor quer livrar a tua igreja, meu Pai, das prisões, Senhor. Pai, que nessa noite nós possamos entender que em Cristo há liberdade. Não há liberdade, Deus, que pode fazer tudo do jeito que eu quero. Na liberdade em Cristo é uma liberdade poderosa, onde Deus não tem mais poder, onde Deus não tem mais domínio sobre a nossa carne, sobre a nossa vida, Senhor. Pai, nessa noite eu te peço, abre os olhos dos meus irmãos, Senhor, para entender isso, Jesus. Que o Senhor, Deus, nos deu poder, Senhor, para pisar, Senhor, em serpentes e escorpiões. O Senhor nos deu poder, Senhor, para não permitir o diabo nos dominar, nem dominar nossa casa, nem dominar nossa comida, nem ter domínio sobre as nossas coisas, Senhor. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que possamos entender, Senhor, Jesus. que em Ti, Deus, somos mais do que vencedores. Em Ti, Senhor, em Ti, meu Deus, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Meu Senhor. Meu Deus, em Ti, Senhor, não é em alguém ou em não, é em Ti, Jesus. Aleluia. Espírito Santo da verdade, que nós possamos cada dia mais buscar ao Senhor, nos santificar, nos purificar, Senhor, para que nós não possamos ser presa fácil, Deus. para que nós não possamos ser presas, meu Deus, que presas e não conseguem se soltar e ficar anos e anos enjaulados, Senhor. Deus, mas essa noite o Senhor nos fez entender que podemos sim romper as algemas. Podemos sim, o Senhor, romper, Senhor, as jaulas que foram impostas nas nossas vidas por Satanás, por pessoas. Muitas das vezes pessoas falaram palavras para nós, dizendo que nós não iríamos viver, que nós não iríamos ser próximos, que iam dar para coisa errada. Mas o Senhor nessa noite nos faz entender, Senhor, que o que o Senhor tem para nós é muito mais do que as palavras que nós dizemos. O que o Senhor tem para nós é muito maior do que qualquer palavra de derrota, porque a tua palavra vai dizer que não há nenhum encantamento contra Jacó, Senhor. Pai, nós cremos a sua palavra, Senhor. Espírito Santo, eu te apresento a tua igreja. Fortalece o fraco, sustenta o que está cansado. Deus, mas que nenhum deles possam desistir, Senhor, mas que eles possam persistir e prevalecer diante, Deus, daquilo que Satanás impõe sobre a tua igreja. Deus, porque a tua palavra diz, e nós cremos nela, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Então cremos nela, Senhor. Pai, muito obrigada pela sua palavra, porque o Senhor, Deus, quer que a gente seja livre, o Senhor quer que a gente compreenda, o Senhor quer que a gente saia do engano, o Senhor quer que a gente saia da ignorância, o Senhor quer que a gente seja, meu Deus, filhas, meu Deus, que ouvem a voz do seu Pai e obedece. Deus, muito obrigada por essa palavra. É isso, Jesus, que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para ele.